Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma das obras de Graça Aranha, Canaã. Esta obra é reconhecida como a obra-prima de Graça Aranha. Ela foi publicada pela primeira vez em 1902. José Pereira da Graça Aranha é uma maranhense, nascida em 1868 e faleceu em 1931. Ele foi, além de escritor, um diplomata brasileiro. Graça Aranha foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas ele rompeu com a academia em 1924 por conta do seu apoio à Semana de 1922, onde a arte e a literatura, neste momento, estava em plena ebulição. Eles estavam com outras ideias. A academia mantinha-se na sua tradição, E essa nova arte que estava se apresentando mostrava uma nova movimentação, um novo olhar para tudo. Estava rompendo-se com o que havia até então no sentido de literatura e arte. Graça Aranha era um pré-modernista. Esses escritores, eles tinham uma visão bastante cientificista. Era bastante comum no pré-modernismo esse olhar para o seu próprio país, para a sua situação real de vivência. E Canaã, ela vai tratar da imigração alemã no Brasil. Ela faz uma alusão direta à Terra Prometida, conforme a Bíblia fala, Mas essa terra prometida para os imigrantes, nesse caso para os alemães, Eles estavam se instalando ali. O Brasil teve várias colônias alemãs, mas aqui está tratando das colônias formadas no Espírito Santo. O texto que se tem aqui é falado normalmente como um romance, mas dada a sua extensão, ele está muito mais para uma novela, que ela tem uma estrutura muito próxima ao romance, Mas a novela, ela tem um texto muito mais curto do que um romance. E se percebe aqui também uma mistura, ele não está puramente como uma novela ou um romance, mas ele tem muito de ensaio. Então aqui vai ter a chegada de dois jovens, o Milkau e o Lenz. Eles estão chegando nessa região onde já tem uma colônia, iniciada. E a gente vai ver então esse primeiro momento deles aqui. A gente pensa assim no Brasil de hoje, já tudo formadinho, Sua cidade, sua área rural bem definida, mas aqui eles vão chegar em mata fechada, mata virgem. E vai ser assim apontado no dedo o local onde vai ser desmatado para eles se apropriarem. Nessa época, o governo brasileiro ele fazia propaganda lá fora do país para que esses novos colonos chegassem ao Brasil com o conhecimento que tinham e tendo a finalidade de desenvolver a terra. Aqui é feita uma crítica bastante forte ao Brasil, que não dava esse mesmo apoio ao seu próprio povo. Ele dava terra aos imigrantes alemães, neste caso, mas aos brasileiros não era dado o mesmo tratamento, Nesta região do Espírito Santo, a gente vai ter o contato, então, ali com essa colônia, com uns nativos brasileiros, E vai se mostrar, então, como que eles iniciaram as suas dificuldades, com o início de tudo, os primeiro comérciozinho isolado. Esses dois vão, então, tomar posse dessas terras e começar a atrapalhar. Aí vai ter uma situação de um agrimensor que aparece aqui. É até engraçado porque ele não sabe usar o próprio equipamento de medidas. E os seus ajudantes aqui brasileiros dão risada disso tudo, porque é uma grande encenação. Ele faz de conta que usa, mas ele não sabe o uso básico de uma tecnologia para a época, assim. É um grande faz de conta, ele monta um circo para impressionar esses imigrantes, mas na verdade as terras são medidas tudo no fio mesmo, puxa-se uma fita e faz-se a medida dessa forma antiga. A gente vai encontrar também algumas passagens do folclore brasileiro, o início de lendas.
vai se ver as dificuldades desse povo, porque ali eles estão em um isolamento. Se tinha muitas dificuldades naquele período. E para esses imigrantes que estavam instalados assim em terras distantes e terras que ainda é circundado por mata virgem, então você se imagina a grande dificuldade que se tem. Então, um simples divertimento, uma festa em família, vira uma grande festa para todos. Você vê eles muito voltados para a religião, são pessoas com muita tradição, com muito arraigado, assim, seus costumes, seus preconceitos, enfim. Vai acontecer numa dessas famílias alemãs que uma moça que trabalha em uma das casas ali, ela acaba sendo seduzida pelo filho do patrão e engravida. Esse filho do patrão abandona ela e os pais dele tratam ela como um lixo, assim. Imagina como que ela foi engravidar, então ela é expulsa de casa e a gente acompanha o sofrimento assim terrível dessa moça andando pelas ruas em pleno abandono, dormindo no relento. É uma coisa muito triste, tudo que vai se passar com essa garota. Essa garota chama-se Maria. E Maria e Milkau se encontraram uma vez em uma festa. Ele não sabia, mas ela já estava grávida. E ela foi assim bastante, ela tratou ele com muita decência. Ela teve uma postura bastante reservada, muito digna. Ela se recusou, ofereceu uma companheira dela que estava ao lado, né, para que ela fosse dançar então com o Milkau. Então o Milkau teve essa visão dela como uma moça realmente decente, porque ela de fato era uma garota decente. E mais tarde eles vão acabar se encontrando numa situação em que Maria está largada nas ruas, assim, em pleno abandono, sabe? Ele mal reconhece a forma como ela está. Então, ali os destinos se cruzam e acaba acontecendo uma história onde esses dois seguem, assim, uma parte dela juntos, né? Mas o que a gente percebe aqui em Canaã, ele não tem uma estrutura de um romance, de uma novela. Ele tem, por isso, ele mistura muito ensaio, sabe? Não tem aquela história assim com começo, meio e fim exatamente. Fica como se ele estivesse experimentando, sabe, o seu jeito de escrever. Você não vê uma completude nos diálogos. Sabe quando os diálogos saem um pouco desconexos, assim, o autor tenta te passar muitas ideias, mas através dos diálogos aqui, principalmente de Milkau com Lenz, esses dois imigrantes, e são diálogos longos, assim, que acaba em alguns deles uma única fala ultrapassa uma página do livro. Você vê assim, não, sabe, a estrutura aqui tá meio estranha. Esta história, ela tem um grande problema que você observa assim de cara já. É o preconceito de uma forma brutal. E isto te causa um incômodo muito grande. Com esse olhar aí do cientificismo, né? Você vai perceber aqui aquela forçação do darwinismo social. Bom, para isso a gente vai compreender um pouquinho ali sobre a evolução das espécies de Darwin. Todo ser vivo, ele vai sofrer alterações, né? Que a gente chama isso de evolução. Mas a evolução, como se pensa, não significa para cima, o evoluir para cima. O evoluir significa, nos seres vivos, a sua transformação gradual, lenta. Ele vai sofrendo alteração pelo meio e ele vai se transformando. Então, esse processo natural que acontece na teoria de Darwin, quando se tenta jogar para um darwinismo social, que é uma evolução, no sentido do progresso social, que era muito comum esse pensamento na época, lá no pré-modernismo, então isso não tem como dar bom, porque entra com isso um pensamento de raça superior e raça inferior. E constantemente aqui vai se falar sobre a superioridade das raças, a raça branca superior à raça negra. O Lenz e o Milkau, eles vão ter constantes diálogos a respeito disso, sabe? E o Lenz é uma pessoa simplesmente insuportável.
ele se acha como branco superior a esses nativos brasileiros. Ele é grosseiro, ele é preconceituoso num grau absurdo. E ele era favorável devido a essa supremacia branca aí, a transformar isso tudo aqui numa colônia, assim como o Brasil um dia já foi colônia de Portugal. Então ele achava muito certo que pegasse esse povo inferior aqui e transformasse eles transformasse tudo isso aqui numa colônia. Já ao contrário, o Milkau, ele era um humanista, ele era a favor da miscigenação das raças e de uma forma bastante pacífica, assim, sabe? Mas tanto um quanto o outro, dado ao pensamento que havia na época, eles têm muito claro isso, dessa superioridade, né? Você vê que ele fala com essa naturalidade exatamente por ser comum na época, se acreditava, as sociedades da época acreditavam nisso, né? E então, assim, você vê, ele tem uns pensamentos, o Milkau, assim, bastante interessantes, agora fugindo dessa questão da raça, né, de superioridade, não, mas assim, ele tem um olhar para o ser humano e levanta algumas reflexões bastante importantes, bastante interessantes, assim. E graças a essas reflexões que ele levanta, esse livro me ganhou por esses pensamentos que Milkau apresenta. E no decorrer dessa história, a gente vai vendo assim fazendas antigas desativadas do tempo da escravidão, né? Depois que houve a libertação dos escravos, tudo ficou no abandono, o maquinário está lá jogado de lado. Então esses alemães, eles vão passando vendo aquilo, eles ficam assim chocados, né? Porque é um desperdício, aquilo não está em funcionamento. Então eles acabam vendo o brasileiro como um ser desleixado, preguiçoso. Você vê Graça Aranha aqui no esforço de apontar essas coisas bastante realistas, mas as falas são tão preconceituosas, são tão carregadas, e claro que a gente não pode confundir as épocas, né? Aquilo era um momento onde se via dessa forma, se falava, se acreditava nessas coisas, né? A gente nunca pode misturar as épocas, né? Eu tenho que olhar esta obra eu tenho que tentar olhar essa obra com o olhar daquele momento, né? É aquela coisa do anacronismo. Se eu ficar olhando com o olhar de 2023 para algo escrito 100 anos atrás, não vai funcionar. Eu tenho que ter uma compreensão do que se passava nessa época. Conhecer o que se passava nesse Brasil, o que era dito, né? O que se imaginava nesse momento, não só o Brasil, mas outros países, né? Que se tinha essa visão do imperialismo europeu, que eles chegavam em terras alheias e se sentiam assim muito à vontade, porque eles eram superiores, então era natural que eles fossem agregando tudo, sabe? Mas isto falado assim é muito perigoso porque acaba se ignorando as dificuldades que esse povo alemão passou aqui também. As dificuldades que eles passaram aqui. Então não é que foi tudo entregue para eles com tanta facilidade, não. A terra era dada, mas dali para adiante a coisa era braçal e era um esforço, assim, eles viviam com muita dificuldade. Não passavam fome porque eles plantavam e colhiam, mas assim, era uma coisa bastante desumano até, sabe? Chegar numa terra virgem e fazer todas as benfeitorias necessárias com um puro suor, assim. Então eu convido você a fazer a sua própria leitura de Canaã. E se você já conhece essa história, já leu, faça aqui seus comentários. Por hoje é isto. Eu espero que você tenha gostado. Eu encontro você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!